A escola Bauhaus foi fundada por Walter Gropius em 12 de abril de 1919, na cidade de Weimar, Alemanha. Foi a primeira escola de designer do mundo e seu nome significa casa de construção. A Bauhaus revolucionou o design moderno ao buscar formas e linhas mais simples, definidas pela função do objeto. A recomendação era que os objetos criados fossem desenhados tendo como meta a produção rápida e o baixo custo. A história da Bauhaus passou por 3 importantes fases, cada uma marcada por diretores com diferentes ênfases e interesses. A primeira, com Gropius no comando, foi de 1919 a 1927. Após a Primeira Guerra, ele uniu a Escola de Artes Aplicadas à Academia de Belas Artes da Saxônia, fundando então a Bauhaus. Sua proposta inovadora desafiava várias tradições, e sua fase à frente da escola ficou conhecida como anárquica expressionista. Também durante sua direção, foi construído o famoso prédio da Bauhaus na cidade de Dessau. Foi feita no ano de 1925. A criação da cadeira Wassily aconteceu nesse período. A segunda fase começou em 1928, com a saída de Gropius e a entrada do arquiteto suíço Hannes Meyer. Essa nova direção trouxe um lado mais social em relação ao design, já que ele acreditava que o processo de construção precisava considerar necessidades humanas biológicas, físicas, intelectuais, até mesmo espirituais. Então, a criação de mobiliário de madeira mais barato, simples, desmontável e de grande variedade de papel de parede foi iniciada. Seus principais projetos foram em Perteschule, em Basel, Suíça, 1926, que não foi construída. A terceira fase começou após as prisões do nazismo que Meyer enfrentou. Em 1930, a escola passou a ser dirigida pelo arquiteto Mies van der Rohe. Ele passou a ter como foco a simplicidade da Bauhaus. Cunhou-se a frase, menos é mais. Apesar dos poucos anos como diretor da escola, Van der Rohe, famoso por usar muito vidro, aço e seus arranha-céu, é considerado um dos arquitetos mais importantes do século XX. Um dos destaques dessa diretoria é o pavilhão alemão para a Exposição Internacional de Barcelona, 1929. A Bauhaus foi fechada oficialmente em 1932 e, depois de uma tentativa de recomposição em Berlim, encerrou suas atividades por ordem nazista, em 1933. Muitos artistas que participaram desse movimento acabaram migrando para outros países, a maioria para os Estados Unidos, o que ajudou na exposição das ideias criadas na Bauhaus e na inspiração de novas gerações de arquitetos e design. Hoje, a Bauhaus de Weimar é uma escola de ensino superior e, quanto a Dessau, abriga a Fundação Bauhaus. A influência da Bauhaus é vista em algumas casas e prédios ao redor do mundo, além de diversos produtos citados, por exemplo, as peças de Marcel Breuer, que trabalhava nas estruturas metálicas e mesas e cadeiras, e na cadeira de Barcelona. Foi criada para participar do pavilhão alemão de Feira Internacional de Barcelona em 1929. A escola de Ur é uma escola baseada na cidade de Ur, na Alemanha, fundada em 1953 por Max Bill e outros, para promover os princípios da Bauhaus. Ur inaugurou sua sede, que foi desenhada pelo ex-aluno Max Bill, anos depois, na colina de Oberkörper, que fica situada nos arredores de Ur, por basearem e buscar recuperar os padrões da Bauhaus, compartilhava dos mesmos ideais. Por tratar-se de um empreendimento privado, de caráter indisciplinar, que reuniram arquitetos, designers, cineastas, pintores, cientistas e outros. Uma escola da forma, ela desenvolveu vários conceitos importantes pós-guerra. Essa escola foi moldada, por Eicher e Tomás Maldonado. E o objetivo dessa escola era o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento da área de design. A ideia da escola era formar profissionais com base sólida artística e técnica para que fossem produzidos objetos em escala industrial, de uso cotidiano e científico.
E o que marcou o ensino humaniano foi os métodos analíticos, quantitativos e modelos matemáticos e o avanço tecnológico e científico. A Escola da Forma, além de ter um método muito rigoroso, o design ele precisava preocupar com a sociedade, né, e com a estética e a funcionalidade do objeto que seria desenvolvido. E assim a escola alemã ela se tornou uma tendência. Além da Bauhaus, ela foi uma das principais escolas, né, influenciadoras na criação de escolas de design brasileiras. ESDI, Escola Superior de Desenho Industrial, a primeira instituição de ensino superior de design da América Latina. A ESDI, curso de design da UERJ, foi criada pelo decreto de 1443, de 25 de dezembro de 1962, publicado no DO do Estado da Guanabara, de 4 de janeiro de 1963, do então governador Carlos Lacerda. O principal propósito do governo era proporcionar ao Estado à frente nas vanguardas modernistas do processo industrial nacional, o que já acontecia no campo da arquitetura e das artes. O curso de design da ESDI foi concebido na virada dos anos 1950 para 60, a partir do modelo da ULM, instituição alemã fundada nos anos de 1950 e que buscou rever os ideais da Bauhaus, sob a perspectiva da sociedade industrial pós-guerra. Para o desenvolvimento da ESDI, Flexa Ribeiro, secretário de Educação e Cultura do Estado de Guanabara, em 1962, criou um grupo de trabalho que incluía o professor de desenho Lar Martini e o arquiteto Maurício Roberto. E depois contou também com a participação de Giuseppe Carreiro, Cal e Alexandre, ambos designers formados pela escola de ULM. No momento em que se passava o Brasil naquela época, de desenvolvimentalismo e otimismo, a ideia inovadora de uma escola de desenho industrial local mostrou-se significativa para o governo Guanabara, que pretendia estar na vanguarda do processo industrial brasileiro. O Brasil era um país novo, que se industrializava e que tentava redemocratizar, que era capaz de ousadias como a proposição de construir uma nova capital, Brasília, no interior quase desabitado. Assim, era preciso também iniciar um processo de geração de conhecimento e tecnologias próprias e autônomas para a indústria nacional. E assim, a ESDI foi criada. Hoje, além da graduação em design, a ESDI conta com cursos de mestrado em design e doutorado em design, ambos com nota 4 na avaliação de CAPES. Fazem parte do corpo docente da instituição 25 professores, em sua maioria doutores, com alta qualificação em design. E são admitidos anualmente 40 alunos, sendo 18 deles oriundos do sistema de reserva de vagas. A ESDI, quando criada, foi instalada na rua Evaristo de Viega 95, estendendo-se o terreno até a Rua do Passeio, onde tem o número 80. Hoje, sua sede principal permanece na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, onde possui, além das suas salas de aulas, oficinas de madeira, metal, estúdio de fotografia, de informática, laboratórios de pesquisas associados a seu programa de pós-graduação, bibliotecas especializadas e sala de pesquisa. 4 grandes nomes que podemos destacar da Escola Superior de Desenho Industrial são os dos profissionais Karl Heinz Berg-Miller, Alexandre Wollner, Aloysio Magalhães e Gustavo Weiner. Aqui vamos dar uma atenção especial a Berg-Miller e trazer um pouquinho da sua biografia. Berg-Miller nasceu na Alemanha e se formou na Escola Superior da Forma, na Ulm, onde foi estagiário de Max Bill. Ele é um dos pioneiros do desenho industrial no Brasil, tendo chegado aqui no final dos anos 50. Os primeiros anos passou em São Paulo, onde desenvolveu vários projetos de mobiliário para empresas e trabalhou no primeiro escritório de designer do país, que foi no Form-Infor. Em seguida se mudou para o Rio de Janeiro, onde participou da estruturação da ESD, Escola Superior de Desenho Industrial, a primeira instituição de ensino superior de designer da América Latina, e onde ele passou a lecionar as disciplinas de metodologia visual e de projeto de produto. Paralelas às atividades de professor,
Bergmiller trabalhou para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e também na elaboração da primeira Bienal Internacional de Designer no Rio de Janeiro. Para a empresa Escriba, de móveis voltados para escritório, Bergmiller realiza vários projetos. Dentre eles, desenvolve a cadeira C3, em 1980, com estrutura de alumínio e assento de madeira, tecido ou vinil. A simplicidade do desenho está presente em vários projetos de Bergmiller, como o da poltrona par, feita em 1983, cujo assento dobrável permite melhor uso do espaço em auditórios e salas de conferência. Bom, gente, eu trouxe um pouquinho da biografia de Bergmiller, mas a obra dele é muito grande, a contribuição dele para o design é enorme, e eu quis exemplificar um pouquinho da grandeza da obra desse profissional, né? E vou finalizar essa apresentação com uma pequena fala desse grande designer. Existiu uma Associação Brasileira de Desenho Industrial, foi fundada em São Paulo e fiz parte até da turma que fundou, e a formação na ESC, eu acho que foi fundamental para falar em design no Brasil, porque só se pode falar de design no país onde tem a preocupação, a consciência de ensinar a profissão.